Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1175 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já deixa aquele like, curte, compartilha com aquele amigo, ou na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp. Olha, tudo isso fortalece demais, você não tem noção do quanto isso ajuda na continuidade desse projeto. Então, sem mais delongas, já adianto que esse informativo é minúsculo, do jeito que a gente gosta, é pequenininho, mas também tinha que ser, né? Porque o STF me faz uma presepada de colocar dois informativos na mesma semana, tem que ser pelo menos pequeno mesmo. Então, como é que ficou o primeiro julgado de hoje? Ele foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma municipal que isenta de pagamento de honorários de sucumbência os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, e desistirem das ações judiciais que tratem dos débitos que são objeto do referido programa. Gente, temos uma legislação municipal que não é inédita, não é? Eu já comentei aqui em informativos passados legislações locais bem semelhantes. Qual é a lógica aqui? Mais ou menos. São programas de regularização de débitos. Então imagina, você, contribuinte, tem uma ação judicial questionando um determinado débito. Aí a prefeitura edita uma lei que lhe permite que você reconheça esse débito, tenha um determinado desconto, tenha um parcelamento, muitas vezes abrindo mão de juros, de correção. E aí, qual é a condição? Que você desista das ações. E aí, tudo bem, né? Muitas vezes compensa, você vai lá e adere. Mas aí, para tornar isso ainda mais atrativo, muitas vezes essas leis locais trazem a previsão de que essa pessoa, ao desistir da ação, não vai ter que arcar com honorário de sucumbência. Aí nessa hora o procurador municipal que está ouvindo, chega o coração palpita, ele pula da cadeira e diz: doutor, que é isso? Tenho criança, você sabe quanto é que custa o leite, quanto é que custa a fralda? Não mexa nos meus honorários não, preciso. É daí que vem o sustento da minha família. E aí, gente, claro que vai haver um questionamento da constitucionalidade desse tipo de previsão, porque mexe no bolso dos procuradores municipais, não é isso? E aí eu pergunto, esse tipo de previsão é constitucional? Gente, não. Não é constitucional, sabe por quê? Porque trata sobre matéria de direito processual. É um tema que está regulamentado lá no artigo 85 do CPC, e direito processual é matéria de competência privativa da União, está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, não é algo que pode ser regulado por legislação municipal. E aí, qual foi a solução que o STF encontrou? Foi uma modulação de efeitos, né? Preservando aquelas situações que já foram constituídas até a data do julgamento, mas afastando essa possibilidade de, dali para frente, essa adesão aos planos de regularização tributária afastar a necessidade de pagar o honorário de sucumbência quando houver um condicionamento a que essa pessoa também desista da sua ação judicial. Beleza, gente? Então tivemos modulação de efeito, tá? E nós sabemos que não é possível a legislação local, que no caso que era a legislação municipal, dispor sobre matéria de honorários de sucumbência. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, norma municipal que isenta de pagamento de honorário de sucumbência os contribuintes que aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária e desistirem das ações judiciais que tratem dos débitos que são objetos desse programa. Qual é o fundamento central aqui? É a competência privativa da União
para legislar sobre direito processual. E agora já vamos para o último julgado de hoje. E aí eu vou fazer dessa vez um convite muito rápido. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, só para não passar em branco, tá? Aquele convite de sempre. Com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial nos seus estudos. Então, como o informativo é pequeno, o jabá também vai ser reduzido hoje. E é isso, vem conhecer. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. É a tese de repercussão geral, tema 1386, e a tese ficou da seguinte forma. 1. É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário, nos termos da ADI 5635. E 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao fundo sobre benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição. Beleza, primeira coisa, né? O que raios é esse fundo orçamentário temporário? Gente, esse fundo ele foi previsto na Lei 8649 de 2019, lá do estado do Rio de Janeiro. Ele é um fundo que é considerado atípico. Por quê? Porque ele não tem uma destinação específica para uma ação, um programa ou uma política determinada. Para que é que esse fundo serve? Ele serve, na verdade, para recompor parte da receita pública em razão da concessão de benefícios fiscais de ICMS. Então, é mais ou menos assim. Ele serve como um mecanismo de compensação fiscal para manter a saúde financeira atuarial do Estado, né? Então ele acaba tendo ali um fundo que vai meio que amortecer esses benefícios fiscais que são concedidos, de forma que o Estado acaba tendo ali uma margem, né, para atuar utilizando esse fundo quando necessário. Então é um fundo atípico, mas é um fundo que tem uma função financeira importante no Estado do Rio de Janeiro, e que ele acaba em alguma medida, né, pode-se dizer que ele acaba reduzindo um pouco o alcance do benefício fiscal, já que ele impõe um encargo financeiro como uma contrapartida para aquela empresa que recebe o benefício fiscal, atuando, portanto, como um mecanismo de compensação fiscal. E aí a primeira pergunta é, esse fundo, que não é um fundo tradicional, tá? Ele, como eu já disse, é um fundo atípico. Essa previsão da existência desse fundo é constitucional? Gente, já foi decidido que sim. Na ADI 5635 do DF, nós comentamos aqui no informativo 1112, lá no ano de 2023, esse julgado que considerou a constitucionalidade. E agora nós se reafirma. Agora, em tese de repercussão geral, o primeiro ponto é dizer, olha, conforme já foi decidido na ADI 5635 do DF, é sim algo constitucional, beleza? Aí qual é a segunda celeuma? É porque, veja só, normalmente, quando uma determinada empresa recebe um benefício fiscal, ela acaba tendo que aderir a determinadas condições. Então, por exemplo, ela pode ter obrigações acessórias por um determinado período, a obrigação de fazer um investimento mínimo, enfim. E muitas vezes esse benefício, que é o normal, não é? Esse benefício ele tem prazo determinado, não é algo que se dá de forma atemporal, até porque é algo extraordinário, não é um benefício fiscal. E tudo isso, via de regra, vai ser determinado em um regime especial ou um convênio, não é isso? Aí onde foi que surgiu a polêmica? Porque algumas empresas estavam na vigência de convênios, por exemplo, por prazo determinado, onde no momento em que foi concedido esse benefício fiscal, não foi imposta essa condição de que ele teria que recolher valores ao fundo. Lembrando, o nome do fundo é Fundo Orçamentário Temporário, né? E aí essas empresas disseram, olha, quando eu aderi a esse convênio, não tinha essa obrigação, por que eu vou ter agora, depois que eu já aderi? Não, me recuso a pagar. E aí o que o STF decidiu sobre esse assunto? O STF disse, olha, isso daí é questão infraconstitucional.
Simples assim. Nem disse pode cobrar, nem disse não pode, só disse isso aqui é infraconstitucional. Então, quem vai decidir isso aqui não é o STF. Basicamente, pulou fora e deixou aí o foguete para as instâncias ordinárias ou para o STJ resolver. Não é questão constitucional, tá? Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1386 do STF? É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para fundo orçamentário temporário nos termos da ADI 5635. E 2, é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao fundo em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição. E, gente, acreditem ou não, por hoje foi isso, né? 2 julgados, informativos super tranquilo. E eu agradeço demais a você que ouviu até o final. Já que foi rápido, sobrou tempo demais para deixar aquele like, deixar um comentáriozinho especial, porque isso tudo fortalece muito. E eu agradeço demais, você não faz ideia. Mas por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.